No capítulo 6 de Jeremias, nós vemos o profeta sendo inspirado por Deus para anunciar um juízo que se aproximava de Israel. E de fato, a Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, invadiu Israel e Israel sofreu muito com o cativeiro babilônico. E essa mensagem, ela é uma mensagem paralela, é uma mensagem que tem muito a ver com os nossos dias, porque Nabucodonosor foi uma figura do anticristo. E o mundo verá um governante mundial que estará assumindo as nações. Nós precisamos estar atentos ao que está escrito nos profetas. Muitas pessoas ignoram os livros proféticos do Antigo Testamento, mas lá Deus deixou mensagens que vão acontecer em nossos dias e nós precisamos estar atentos a essas mensagens proféticas. Eu falei nos vídeos anteriores que existe um grande paralelo desse capítulo 6 de Jeremias e o final dos tempos. E esse vídeo aqui é a continuação dessa série Jeremias e o Grito da Meia-Noite. Por isso eu sugiro que você assista aos vídeos anteriores para ter uma melhor compreensão de tudo que eu vou falar neste vídeo aqui. Mais uma vez, eu te agradeço pela sua companhia e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Lendo a palavra de Deus e avaliando o cenário atual, eu consigo entender porque a maioria das pessoas vão dormir no final dos tempos. As pessoas estão ignorando aquilo que está escrito na palavra de Deus, simplesmente porque elas desejam um futuro melhor aqui nesta terra. E o que nós cristãos precisamos entender é que o que Deus tem para nós de melhor não está ligado aqui nesta terra. Deus pode te abençoar, Deus quer te abençoar aqui nesta terra, mas o foco para Deus em relação à sua vida é a eternidade. Então, queridos, se você deseja mais as coisas dessa terra do que a eternidade, significa que você não se aprofundou verdadeiramente na palavra de Deus. Um governo único mundial está se aproximando deste mundo e as pessoas estão cada vez mais dormindo em relação às profecias bíblicas. Eu não estou falando de teorias malucas da conspiração, mas de acompanhar o melhor e o maior jornal que já foi criado neste mundo, que se chama Sagradas Escrituras. Vai lá comigo em Jeremias capítulo 6, vamos ler o versículo 16 que diz assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Aqui nós vemos algo muito importante. Por quê? Porque o profeta Jeremias, ele profetiza, ele toca a trombeta dizendo para o povo de Israel, Israel, vocês precisam voltar para as veredas antigas. O que significa voltar para as veredas antigas? Significa voltar para aquilo que está escrito desde a antiguidade. E esse é um problema que não era só um problema da época do profeta Jeremias. É um problema dos nossos dias porque nós estamos assistindo uma igreja que está tentando modernizar para atrair as pessoas para os caminhos do Senhor. E o que o Senhor quer que façamos é que voltemos para as veredas antigas. Nós estamos assistindo igrejas pintando as paredes de preto para atrair os jovens. Igrejas que parecem mais baladas, que parecem mais a respeito das coisas deste mundo do que realmente uma igreja verdadeira, uma igreja que depende da palavra e não depende do cenário. Nós estamos vendo também os próprios cristãos dando a desculpa, usando aquele texto do apóstolo Paulo dizendo que me fiz de grego para ganhar o grego, me fiz de judeu para ganhar o judeu, quando na realidade ali está falando a respeito de você se adequar a uma cultura quando você sai do seu país e entra em outro país. E não trazer a cultura mundana para dentro da igreja para atrair as pessoas. Então nós precisamos compreender, queridos, que a palavra de Deus e o Espírito Santo são o suficiente para que as pessoas recebam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E nós precisamos tomar muito cuidado, queridos, porque desde a antiguidade foi o próprio Espírito Santo que convenceu as pessoas para que elas recebessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas.
Você já parou para pensar como era a pregação dos apóstolos? Não existia modernidade, não existia atrativos, e eles não ficavam usando adereços diferentes para atrair as pessoas. A única coisa que eles usavam como estratégias é que eles se adequavam à cultura daquele país que eles estavam mudando e usavam roupas, vestimentas e falavam a linguagem. Mas não significa que o culto era todo mudado para atrair as pessoas. Percebeu isso? As pessoas precisam se adequar com a cultura do reino e não o contrário. Porque Deus é um Deus que Ele sabe os pensamentos, Ele tem um caminho exato para nós. Vai lá comigo em Isaías capítulo 55, vamos ler os versículos 8 e 9 que diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, Deus ele tem um caminho para que nós andemos neste caminho. É óbvio que nós precisamos nos adequar à cultura de um país ou de um local diferente, mas o culto ele não pode ser transformado para atrair as pessoas. E nós, como igreja, o que nós realmente devemos fazer é voltar para as Escrituras e cultuar a Deus e chamar o pecador para o arrependimento, como os cristãos antigos faziam na época deles. Deus está nos chamando para voltar às veredas antigas. Deus ele não está pedindo para que você seja um cristão moderninho, que use aquelas roupas modernas somente para atrair aqueles que não conhecem a Deus. Deus ele quer que você seja sal desta terra, luz deste mundo, mas não por algum adereço que você tenha, mas porque o Espírito Santo vai fazer você brilhar para as pessoas. Nós devemos voltar para as Sagradas Escrituras. Eu vou deixar agora aí na tela, só para você ter uma ideia, a quantidade de passagens que nós encontramos o próprio Jesus dizendo: não tendes lido? Vocês não leram nas Sagradas Escrituras? Tudo o que você precisa saber está escrito. Várias vezes Jesus ele repete esse termo. Vocês não leram na Bíblia? Não tendes lido? E por que Jesus ele confrontava os discípulos e os religiosos da época dizendo: não tendes lido? Porque é justamente isso que Deus quer que façamos, que voltemos para as veredas antigas, que voltemos a adorar a Deus, a cultuar a Deus da maneira que Ele estabeleceu lá no início. Deus ele quer que você seja um adorador que adore Ele em espírito e em verdade. E não fique procurando adereços ou coisinhas. De repente você que está me assistindo, você é um pastor, você é um líder de uma igreja. Saiba que Deus ele não quer que você adeque a igreja em relação a este mundo. Você pode sim, como uma pessoa individual, estar indo num lugar com uma estratégia para ganhar uma outra pessoa. Mas nunca, jamais adequar o culto para atrair pessoas. O culto, como o próprio nome diz, é um culto a Deus. E nós devemos adorar Ele da maneira que Ele estabeleceu. Ele tem os caminhos, Ele tem a maneira que Ele gosta de ser adorado. E nós não podemos adequar o culto para atrair pessoas. Bom, o final dos tempos está se aproximando. E quando o profeta Jeremias disse para Israel: voltem para os caminhos antigos, voltem para as veredas antigas, muitas pessoas vão dormir e vão perder a sua salvação, porque elas estão tentando ser moderninhas demais neste tempo. E o Senhor está nos chamando para voltar para as veredas antigas. Bom, mais uma vez nós finalizamos este vídeo e nós vamos continuar essa série do profeta Jeremias e o grito da meia-noite. Mais uma vez, eu te agradeço pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.